Pós-jogo de Fluminense e Juventude, 1-1, empate no Alfredo Jaconi. Continuamos sem ganhar aquela porra de estádio, mas pelo menos a gente empatou, né? Vamos falar que a gente tem muita coisa para falar, mas vou pedir para você, deixa o like, se inscreve no canal e sem vinheta, tá? Vinheta é só quando a gente ganha, sem vinheta que eu tô sem paciência para vinheta hoje. Vamos lá. É muito normal a gente ver aqui o comentário normal do torcedor. E você vai lembrar, mais uma vez, você tá aqui no pós-jogo, se desarma, tá? Vamos trocar uma ideia e você desarmado com sua... Eu tenho que vir aqui falar mal do Everaldo, falar mal do Martinelli, falar mal do... Tem que botar os moleques da base, falar mal do Mário, xingar o Renato, ou então o Mário é maravilhoso, eu amo o Martinelli. Desarma, vamos trocar uma ideia, pode ser? Combinado assim? Deixa o like e se inscreve no canal de novo. É muito fácil, no jogo contra o Botafogo, quando acaba, a gente perde 2-0, o que a gente fala, né, entre a gente? Perder, acontece, é do futebol. Perder e ganhar é do futebol. O que é importante é, pelo menos, o time querer, o time ter vontade, o time criar. Porque ganhar ou perder, porra, às vezes a bola vai bater na trave, o goleiro vai estar numa noite inspirada, o atacante vai furar a bola, mas a gente tem que criar para isso acontecer. Só que é muito difícil a gente falar isso depois do jogo que acontece. E hoje o jogo acontece. Eu sei que quando o time não ganha do Juventude, porque o Fluminense tem a obrigação de ganhar do Juventude, e sempre vai ter, você quer ouvir um pós-jogo onde eu tô aqui xingando todo mundo. Mas assim, a gente hoje... O Fábio teve algum trabalho hoje? O gol deles, a bola desvia no Freitas, e tem uma bola que o Fábio entrega pro cara, mas aí bate no Thiago Silva. O Fábio não trabalhou hoje, pô. O Fábio não precisou fazer uma defesa hoje. Se tivesse você, um sócio lá do Fluminense, ia ser a mesma coisa. Ah, filho, mas a gente não criou. A gente criou. O Martinelli chega à linha de fundo e cruza pro Arias no começo do jogo. Uma bola ali da pequena área. Se o Arias consegue encostar naquela bola, é gol. Tem a cabeçada do Martinelli na trave, numa jogada ensaiada do Fluminense, que fez 3 escanteios seguidos. Cobrando o primeiro pau, abrindo, cruzando. Aí o Everaldo cruza, bate, toca a bola e o Martinelli bota na trave e no rebote o goleiro ainda tira. Tem o lance do Everaldo de cabeça, que esse, para mim, o Everaldo perde. Tava numa situação que o Serna cruza muito bem. Tem um chute no canto do Everaldo, numa boa jogada do Martinelli. O Everaldo chuta no canto e o goleiro agarra, senão aquela bola entrava. Tem uma cabeçada do Serna no primeiro pau. Tem o gol do Hércules com assistência do Everaldo, um golaço ali, um golaço, né? Mas fazendo o clássico, ele faz o pivô, devolve, o Hércules vai no rebote, ele faz de cabeça. Vamos falar do Hércules também, tá? Tem o chute do Paulo Baia, o time criou. Mas falta elenco, que eu vou falar. Pra mim, falta elenco. O Fluminense não tem como ir com o Mundial. Esquece a porra do Mundial nesse momento. Foca na temporada. O Fluminense não tem como jogar a temporada com esse elenco. Seja porque são contratações ruins, como tem se mostrado o Everaldo, que fez um bom jogo hoje, um ótimo primeiro tempo e um bom jogo, apesar de não ter feito gol, mas é ruim. Pelo menos até agora. Se ele fizer 5 jogos igual de hoje, porra, tamo aí, Everaldo, tamo junto pra caramba. Acredito, não acredito. Mas Ignacio e Freitas me incomodam. Mais uma partida ruim do Ignacio. O Ignacio entra pouco tempo, consegue me irritar. O Paulo Baia também não acho um bom jogador, apesar que de novo entrou, fez uma finalização, ok, não tenho o que reclamar dele hoje. Mas tem contratações como o Hércules, por exemplo, que fez a sua primeira, fez sua estreia hoje. Vamos falar dele, tá? Fez sua estreia hoje. É uma boa contratação que estava demorando. O Lescano, o Lavega, provavelmente para o ano que vem. Quando você olha o Riquelme e o Isaac, provavelmente para o ano que vem. São moleques. E assim, isso faz parte de compor o elenco. O Renato fala na coletiva dele que ele pediu se der, com muita educação, senhor Giovanni, senhor Paulo, senhor Mário, tem como mandar 2, 3 pessoas, 2, 3 jogadores para mim? E o Fluminense precisa de 2, 3 jogadores. E jogadores para serem titulares. Não adianta você trazer Zé Wellington da vida, que nem acho um bagre horroroso, mas é para compor elenco. Compor elenco a gente está cheio no Fluminense. O Fluminense tem aqui uma penca, uma dúzia de compor elenco. Então assim, o jogo de hoje o Fluminense mereceu vencer mais uma vez. Criou 17 finalizações. A média do Fluminense titular com o Renato é 15 finalizações. Manteve a média. Se você falar agora para mim assim, você quer que o Fluminense tenha 15 finalizações em todo o jogo? Quero. A gente precisa ter jogadores que com essas 15 finalizações botem a bola para dentro. O Fluminense perde, tá perdendo muito jogador. O Germancano faz diferença. Aí o Keno não pôde jogar hoje por controle de carga. Eu tô falando de jogadores que estão fazendo falta, tá? O Ganso não pôde jogar hoje também. O Bernal são jogadores que fazem falta pro elenco. Esses jogadores, a gente sente a falta deles. Talvez o Otávio não estaria sentindo, para mim tá a mesma coisa ali. Deixa eu ver mais quem tá machucado. O Lima, não sei se tô sentindo a falta também.
Mas esse jogador, acho que foi também, né? Esses jogadores eu tô sentindo falta. Vamos falar sobre o Hércules, cara. Primeira boa partida do Hércules. E partidaça independente do gol, tá? O Hércules nos primeiros 15 minutos desarma, faz lançamento, participa do gol, ganha confiança. Que esse gol do Hércules seja o gol do André no Fla-Flu. Não sei aqui se todo mundo lembra, acho que todo mundo lembra. O André é uma grande promessa, assim como o Hércules. Claro que tem uma diferença que o Hércules já é muito mais provado, tem temporadas na Série A jogando no Fortaleza. E o André era uma promessa muito boa da base, mas sobe sem conseguir jogar. E aí você vai começar todo o debate de Hudson e Matheus Babi que entrou hoje, né? Tudo esse debate, eu não vou entrar nesse debate aqui agora, mas quando ele faz um gol, que não é a função dele fazer gol do André, ele faz um gol naquele Fla-Flu lá no Itaquera, na Arena Corinthians, ele ganha confiança e vira o André que a gente conhece. Que o Hércules ganhe confiança e vire o jogador. Que ele foque ali só que a cabeça dele seja ele, Fluminense, futebol e voltasse aquele Hércules de Fortaleza. Quando contratou, eu diria que dos últimos tempos, assim, você vai tirar Marcelo e Thiago Silva, que tem um valor ali um pouco, um valor muito emocional com a gente, por ser craque Xerém que a gente revelou para o mundo, é uma das contratações com mais aceitação da torcida. Todo mundo ficou feliz, apesar de ser a contratação mais cara do Fluminense. Mas era um dinheiro bem investido, numa contratação de um jogador que Palmeiras e Flamengo queriam. E hoje queriam, né? E hoje jogou bola. Espero que a gente ganhe esse jogador, porque vai fazer muita diferença na temporada. Já faltando um mês para o Mundial ali. A gente tem o jogo ainda da Aparecidense, tem o jogo do Once Caldas, tem o jogo do Vasco, tem o jogo contra o Inter. Para a gente conseguir jogar e viajar. Mais uma vez, não só pensando no Mundial, pensando na temporada, tá? Falar sobre o Everaldo. O Everaldo é ruim, não tinha que estar no Fluminense. Tem me irritado todos os jogos. Porém, hoje fez uma boa partida, pô. O Everaldo, ele consegue ganhar em alguns pivôs. Ele dá assistência fazendo um ótimo pivô pro Hércules. Ele coloca a bola na cabeça do Martinelli, que seria uma outra assistência também. Ele dá o chute no canto, o goleiro tira. Ótima partida do Everaldo. Se ele fizer isso, ok. Confio, não. Então, esse Everaldo. Agora, se for para tirar o Everaldo cansado para botar o Renato Augusto, eu vou me irritar, Renato. Não tem condição. Toda vez que você botar o Renato Augusto, eu vou criticar. O Renato Augusto não tem condição física de jogar mais. Ele se arrasta no campo. Ah, ele vai melhorar. Então tá bom, quando ele melhorar você bota. Ah, mas o Everaldo tá cansado. Ah, cara, improvisa, bota qualquer um, muda o esquema, bota o time mais para trás, bota mais um meio de campo, bota um volante. Faz alguma coisa, mas o Renato Augusto não tem condição. Então, assim, o Renato Gaúcho, para mim, armou um time que criou, para mim, o problema é muito mais do elenco do que do Renato Gaúcho, mas o Renato Augusto não dá. Agora, o time, mais uma vez, morreu quando fez as substituições, assim como foi na Arena MRV contra o Galo. Isso é culpa do Isaac e do Riquelme? Não, Isaac e Riquelme são craques de bola, são potenciais craques de bola, só para deixar registrado, mas, pô, fisicamente ainda estão cru ainda. O Riquelme ainda aposta um pouco mais, porque ele joga na ponta. Um jogo um pouco mais tranquilo, vai ter um jogo que o jogo dele vai encaixar e é isso. Agora, o Isaac ainda não está pronto. Gosto do Renato dar rodagem para ele. Se for para errar, erra com o Isaac e Riquelme pra cacete. Mas a gente sente ainda. O time piorou na mexida. Não dá para ver o Nenê entrando. Se você somar a idade do Isaac e do Riquelme, não dá a idade do Nenê, pô. Na verdade, acabei de pensar aqui, não dá a minha idade também. É porque o Nenê é mais velho que eu, né? Então, assim, o time ele se perde um pouco com esse time. Então, a gente tem que pensar muito bem na hora de mexer, e mais uma vez isso comprova que falta um pouco elenco no Fluminense. Sobre os jogadores, Samuel Xavier é uma partida péssima hoje, para mim vivi um bom momento com o Renato, mas uma partida muito ruim. Thiago Silva fez uma boa partida, mas quase entregou no final, aquele lance de cabeça. E o senhor que foi falar no final da partida, Atlético Mineiro, que tem que ter atenção até o final, você não pode falar isso não, tá? Você queimou, morre pela língua, você não pode dar um mole desse não, tá? Fuentes também jogou mal pra mim hoje, tá? O resto meio de campo ali, já falei bem do Hércules, o resto eu acho ok, o Nonato e o Martinelli se apresenta mais, mas falha mais, o Nonato ajuda mais defensivamente. Serna, partida fraca do Serna, também, ele dá aquele cruzamento pra cabeça do Everaldo e só. Arias poderia ser melhor, acho que não foi o Arias que a gente espera, e eu acho que é basicamente isso, né? Fluminense nesse momento no Campeonato Brasileiro tá com 14 pontos agora, a gente pode chegar até 20 pontos, que ainda tem 2 jogos, Vasco e Inter, são 2 jogos complicados, o Vasco tem um fator clássico, tem um fator Diniz, que
porrada vai comer na arquibancada no sentido de, não, pelo amor de Deus, né? Paz nos estádios. De gente que preferia que o Diniz ainda tivesse o Fluminense, gente que odeia o Diniz, e o Diniz jogar melhor que o Renato ganha mais que o Diniz, aí vai ser esse debate. Já tô cansado só de imaginar esse debate. Nesse momento que eu tô gravando, o Fluminense está na 7ª posição com 14 pontos. Ainda tá ali, o Bragantino tá ganhando, o Palmeiras ficando 6 pontos do líder, mas tem jogos que vão acontecer ainda. Nesse momento tem Flamengo e Botafogo jogando, o Cruzeiro joga com o Atlético Mineiro também daqui a pouco, então tem muita coisa para acontecer. A máxima era que a pontuação do Renato não condizia com o futebol jogado. Hoje, para mim, o resultado também não estava com o futebol jogado. O Fluminense merecia mais uma vez vencer. Sei que estou indo contra a maré, que está todo mundo querendo reclamar, mas para mim é mais um jogo que o Renato, no Fluminense, não merece perder. O Fluminense só mereceu perder com o Renato Gaúcho e o time titular contra o Botafogo. Então, por enquanto, eu ainda estou dando tempo ao Renato Gaúcho avaliar esse trabalho e esperar os reforços na próxima janela, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal. Até mais vídeos amanhã, live. Tamo junto, até a próxima.